Verificou na internet. Bom dia, pessoal. Resolvi aqui do nada, né, fazer uma live pra gente discutir um assunto sobre imunização da vacina BCG. Do nada, assim, vou parar aqui, né? Vou fazer falar sobre um assunto que às vezes pode ser muito interessante. É um assunto muito interessante para muitas pessoas, né? Principalmente quem está estudando enfermagem, que gosta dessa parte de imunização, né? De vacinas. Então isso é muito bom para quem gosta de estudar sobre vacina. Então eu vou falar para vocês, ver se está entrando aí. Porque aqui não sei se está entrando, a internet não sei se está boa. Eu vou falar para vocês sobre a vacina BCG, tá? A vacina BCG faz parte do calendário vacinal da criança, tá? É uma vacina dada dose única após o nascimento da criança, e ela vai prevenir e imunizar a criança contra tuberculose, tá? Contra tuberculose. E ela é dada, às vezes, tem algumas maternidades que já imuniza esse recém-nascido, que é o RN, após o nascimento, ali mesmo no berçário, e faz a primeira dose da vacina da hepatite B também. Mas a BCG, ela é uma vacina dose única, tá? Dada após o nascimento da criança, ou pode ser na maternidade. Quando não é dado na maternidade, a mãe procura ali a unidade básica de saúde ou clínica da família para estar fazendo essa imunização. A vacina BCG é uma vacina imunizante, é composta por um bacilo chamado Calmette-Guerin, né? Que a sigla BCG significa bacilo Calmette-Guerin. Calmette-Guerin foi o nome do cientista que descobriu a vacina contra a tuberculose. Descobriu a vacina para a prevenção da tuberculose, chama-se BCG. Só que é uma vacina imunizante que é composta pelo bacilo Calmette-Guerin, tá? Quando é obtido a partir do enfraquecimento da vacina, né, da atenuação da vacina, de uma forma das bactérias responsáveis por causar a tuberculose, tá? E quando o organismo entra em contato com a fórmula, né, da vacina BCG, ele deve produzir, né, o organismo do ser humano deve produzir, que é o organismo da criança, deve produzir anticorpos contra os agentes infecciosos, principalmente produzir anticorpos contra o micobactério tuberculose, que é o bacilo de Koch, dentro de uma imunização ativa, né? Porque a vacina BCG, ou seja, todas as vacinas são métodos de imunização ativa. Então, quando ela é administrada no organismo do recém-nascido, né, o corpo daquele bebê vai criar anticorpos contra o agente infeccioso, que é o micobactério tuberculose, que é o bacilo de Koch, que vai ali imunizar aquela criança e prevenir aquela criança de ter a tuberculose. E isso não significa que a criança não pode desenvolver tuberculose na fase da adolescência, na fase adulta, na fase idosa, né? A vacina é um método de prevenção. Então está sendo dada a dose da vacina BCG, dose única, após o nascimento, com a função de prevenir, né, a tuberculose. Lembrando que a vacina BCG, repetindo aqui novamente, é um imunizante que é composto pelo bacilo Calmette-Guerin, a sigla BCG, que é obtido a partir do enfraquecimento, né, dessa bactéria, que a gente chama de atenuação, que é responsável, essa bactéria, por causar a tuberculose no organismo do ser humano. Quando o organismo ele entra em contato com a fórmula, né,
da vacina BCG, o organismo acaba produzindo anticorpos, né, de defesa contra os agentes infecciosos, que é o agente causador da tuberculose, dentro de uma imunização ativa, né? Porque a vacina BCG, ela é uma imunização totalmente ativa e previne a tuberculose, tá? Eu já falei a data do nascimento e vou falar mais um pouquinho agora. A vacina BCG, né, é disponível no Sistema Único de Saúde. É obrigatório a imunização da criança ao nascimento, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. É dose única, tá, para o recém-nascido. E ela está disponível no SUS de forma obrigatória desde 1976. Ou seja, eu não era nem nascido, né? Então ela tá disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde desde 1976, a vacina BCG para prevenção da tuberculose, dose única dada ao recém-nascido para prevenção da tuberculose. Faz parte do calendário vacinal, é uma das primeiras vacinas dadas ao recém-nascido, ou seja, é a primeira vacina dada ao recém-nascido, tá? Que pode ser aplicada, tá? Até 4 anos, caso a mãe não vacine aquela criança no nascimento, esqueceu, etc e tal, aconteceu alguma coisa, não levou a criança para tomar doses da BCG, só que de acordo com o Programa Nacional de Imunização, essa criança pode ser imunizada com a vacina BCG até 4 anos de idade. Mas o correto é que a criança, após o nascimento, seja imunizada, tá? Contra a vacina BCG, que está disponível no Sistema Único de Saúde gratuitamente no Brasil desde 1976, tá? Entretanto, recomenda-se o Ministério, né, o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunização que a dose única tem que ser feita após o nascimento. Independente ou não, tem que ser feita após o nascimento. Às vezes a mãe pode esquecer, como eu falei, pode aplicar até 4 anos. Mas o protocolo de recomendação do Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunização é para ser feito como? Após o nascimento. Por isso é obrigatório todas as maternidades, principalmente maternidades do Sistema Único de Saúde, ter disponível a primeira dose única, né, dose única da vacina BCG, e ter a primeira dose da hepatite B para aquela criança ser imunizada. Então as primeiras vacinas que a criança recebe após o nascimento é a dose única da BCG e a primeira dose da hepatite B. E depois a gente vai completar esse calendário vacinal com os 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 15 meses. Ou em 4 anos, e às vezes os reforços das vacinas para a imunização desse corpo, desse bebê. Só que um protocolo do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização, deixa bem claro que a vacina BCG tem que ser dada após o nascimento, tá? E tem que ser gratuita, não pode ser cobrada, tá? Na vacina BCG. A via da vacina BCG é via intradérmica, tá? Na inserção inferior do músculo do deltoide direito, tá? Ela é via intradérmica. Na inserção inferior do músculo do deltoide, o volume em ml é 0,1 ml, tá? Você vai ver que você vai ter essa seringa aqui de 1 ml, tá? E vai ter essa agulha aqui 10 por 5 ou 13 por 4,5, que é a que a gente usamos para fazer a aplicação da vacina BCG, né? 0,1 ml via intradérmica, com a agulha de intradérmica, 10 por 5 ou 13 por 4,5. Lembrando que a seringa de 1 ml, aqui você tem, ó, 1 ml com 100 unidades internacionais.
Então, quando pede para aplicar BCG 0,1, você tem que vir aqui, ó, no 10, tá? No 10, que vai equivaler a 0,1 ml. Então, 10 unidades dá 0,1 ml. 0,1 ml. 50 unidades dá 0,5 ml. 100 unidades dá 1 ml. Né? 100 unidades internacionais dá 1 ml. Então, a BCG ela tem que ser aplicada 0,1 ml. Na seringa graduada de insulina, a gente vai aspirar 10 unidades, que vai equivaler a 0,1 ml, com agulha 10 por 5 ou 13 por 4,5 na inserção superior do músculo deltoide direito, tá? E ela é dada ao nascimento. Essa vacina, dose única, de acordo com o Ministério da Saúde, protocolo e o protocolo do Programa Nacional de Imunização. E ela está disponível no Sistema Único de Saúde desde 1976. Contraindicação: quando não podemos, de maneira alguma, aplicar a vacina BCG nessa criança, tá? Recém-nascido, prematuros, que tem um peso inferior a 2 quilos, não se aplica BCG, tá? A gente vai ter que aguardar esse recém-nascido adquirir um peso ideal para estar sendo imunizado contra a vacina BCG, para não ter nenhum tipo de reação em relação à perda ponderal desse bebê, ele vir apresentar alguma reação sistêmica pela perda de peso. Porque às vezes o bebê ele não está prematuro, mas ele nasceu desidratado, desnutrido, pequeno para a idade gestacional, tem 1,5 kg, tem 1,2 kg, às vezes é um prematuro, precisa ficar na maternidade, na incubadora, para adquirir o peso apropriado para a idade gestacional, para estar podendo ter alta hospitalar. Quando ele adquirir o peso para a idade gestacional adequado, se tiver um peso acima de 2 quilos, aí a gente pode aplicar a vacina BCG nesse recém-nascido, tá? Sem nenhum problema. Então não tem assim, Eduardo, tem que aplicar após, assim, o correto é aplicar após nascimento. Mas quando existe contraindicações, a criança pode esperar 10 dias, pode esperar no máximo 1 mês para ser imunizada contra a BCG, sem nenhum problema. Outra contraindicação são reações dermatológicas, né, que a criança apresenta na pele. Então, se a criança apresentar alguma reação dermatológica, né, reação dermatológica na pele, tá, ela pode vir a não poder aplicar a vacina BCG, porque vai impedir. Então, tem uma reação dermatológica, eu não posso inserir, né, a agulha 10 por 5, 13 por 4,5 e aplicar a vacina BCG. Então, qualquer reação dermatológica no sistema tegumentar ou tissular desse recém-nascido, principalmente no local, que é no braço direito, onde será aplicada a vacina BCG, não pode. Temos que aguardar a melhora dessa alteração do sistema tegumentar ou tissular para depois estar aplicando a vacina BCG. Outra contraindicação são o uso das drogas imunossupressoras, que muita gente não sabe. O uso de drogas imunossupressoras são drogas usadas, né, para modular a resposta imune do sistema desse paciente. Então, quando o paciente tem uma doença que deprime o seu sistema imunológico, onde ele tem que usar uma medicação para modelar a resposta imune no seu corpo, a gente chama essas drogas de imunossupressoras. Então, a criança que nasce com lúpus eritematoso não é contraindicada a BCG. Artrite reumatoide é contraindicada a BCG. Miastenia grave é contraindicada a BCG. Esclerose múltipla é contraindicada a BCG. Só vai aplicar BCG se a criança estiver usando drogas imunossupressoras. Como eu falei, drogas imunossupressoras são drogas usadas para modular, né, ou seja, aumentar a resposta imunológica do nosso organismo.
Então, eu só vou aplicar se a criança tiver essas doenças autoimunes com o quê? Com a prescrição do médico. Então, se o pediatra ou o neonatologista prescreveu um ABCG para um recém-nascido soropositivo, eu vou aplicar, tá? Eu tenho que aplicar. Todo bebê recém-nascido que é soropositivo, ele não tendo perda de peso, tem prescrição do neonatologista, do seu pediatra, para indicação da BCG, você deve aplicar em recém-nascido portadores de HIV, tá? Mas desde que tenha a prescrição médica, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Porque a criança, ela pode ter uma doença oportunista, por causa da doença imunológica, né, que é a síndrome da imunodeficiência, e com isso ela adquirir pneumonia, tuberculose, mas é contraindicado em uso de drogas imunossupressoras, sim. Mas se tiver uma prescrição de um neonatologista, que é um pediatra, e um infectologista que acompanha essa criança, que é soropositiva, eu posso fazer a prescrição? Eu posso fazer a aplicação? Posso fazer a aplicação, sim, tá? Sem nenhum problema. Então, basicamente, essas são as contraindicações para a aplicação da vacina BCG, né? RN com peso inferior a 2 kg, reações dermatológicas no local da aplicação da vacina BCG, que é no braço direito, não pode aplicar. Uso de drogas imunossupressoras, que são drogas usadas para modular e aumentar a resposta imune, que são doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus eritematoso disseminado, miastenia grave, esclerose múltipla, até mesmo crianças soropositivas, né? Mas você pode aplicar desde que tenha uma prescrição médica para estar imunizando esse recém-nascido, tá? Reações locais da vacina BCG. As reações locais que a criança pode apresentar no seu braço direito, onde foi feito a introdução de 0,5 ml do bacilo Calmette-Guerin para prevenção da tuberculose. Ela vai apresentar reação local, que é o quê? Edema, que é o inchaço, vai ter aquele calor, aquele rubor, ou eritema, ou hiperemia, que é vermelhidão no local, tá? Vai formar uma pápula e um nódulo aqui nessa região, um abscesso, e vai se romper, e vai gerar uma úlcerazinha dérmica, né, que é a abertura dessa pele, no máximo de formato pequeno, assim, no máximo de 1 milímetro ou 1 centímetro. Então essa é a reação local que a criancinha vai apresentar ali, que é a ferida que ocorre, e depois vem a cicatrização, comprovando que a BCG pegou, né, que foi feita adequadamente. A reação nesse local pode ocorrer de 2 semanas a 6 meses após a aplicação. Isso varia muito de acordo com o organismo do bebê, mas a reação local ali daquele abscesso, aquele nódulo, aquela pápula, né, vai ser como se fosse um furúnculo, vai romper, vai ser secreção purulenta. Pode ocorrer 2 semanas após a aplicação, até 6 meses pode aparecer, tá? Pode aparecer e ficar aquela marquinha. A gente não recomenda a mãe fazer nada. O máximo que a gente orienta é colocar uma compressinha fria no local, não coloca compressa quente para não facilitar mais a drenagem desse abscesso, mas isso é reação local da vacina. A reação sistêmica, né, que são reações orgânicas que a vacina promove no organismo do recém-nascido, é a febre, né, acima de 37,5, o calafrios, o mal-estar, as dores musculares, o enjoo, a sonolência desse recém-nascido. Claro que você vai estar aí, não quer se alimentar adequadamente, pode ter diarreia, pode ter vômito, mas o mais importante é que você fique atenta aos sinais de temperatura elevada, que é a hipertermia, acima de 37,5 no recém-nascido. Se não baixou
com o uso de antitérmico, que é uma gotinha a cada quilo, após 72 horas, você tem que procurar uma unidade de pronto atendimento, tá? Ou um hospital de pediatria, para essa criança estar sendo avaliada pelo médico, que já passou 3 dias da vacina BCG ou de qualquer outra vacina, e a criança está apresentando ainda a reação da febre. Então, isso não é normal, ficar mais de 3 dias apresentando febre, desde que você foi orientada na sala de vacina pelo técnico e pelo enfermeiro, que deve usar o antitérmico assim que chegar em casa, para prevenir o quadro de febre nessa criança, tá? Não esqueça que a vacina a BCG é via intradérmica, não se dilui, é 0,1 ml, com a seringa de 1 ml, com a agulha 13 por 4,5, é vacina dose única, aplicada na inserção do músculo do direito do deltoide dessa criança. É dada após o nascimento, de acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização. É gratuita pelo Sistema Único de Saúde desde 1976, tá? Espero que vocês tenham gostado e aguardem meus stories, que vai vir várias novidades sobre imunização para vocês, tá? Um beijo, tenham um ótimo dia e um bom final de semana para todos.